tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Amém? Só quero que a igreja repite comigo nesta noite a última palavra que a gente leu. Edificar. Edificar. Fala mais forte, fala com autoridade que Deus te deu. Edificar. Amém. A igreja pode se assentar em glória a Deus. Glória a Deus. Livro do rei Salomão, na sua velhice. Um livro que fala muito com a gente, que tudo que ele fez quando era na sua juventude, quando ele era rei, e ele está passando aqui principalmente para nós jovens, que tudo que a gente faz, achando que é certo, mas não é certo, é tudo vaidade. Tudo vai, como ele fala, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Mas Deus quer falar uma coisa diferente com os jovens essa noite. Eu meditando, orando, junto com os amigos meus, e Deus falou no meu coração que era tempo de falar sobre tempo. É meio confuso, tempo de falar sobre tempo, né? Mas essa é a vontade de Deus. E vamos começar aqui com a introdução. Há tempo de nascer. A gente, quando conhece a Deus, buscamos a sua face, se entregamos para Ele de todo o coração. Só que Ele nos chama para ter uma vida de intimidade com Ele, uma vida de santidade com o Senhor, uma vida que Ele vai ser o nosso Pai. A gente vai nascer dele. A gente passamos pelas águas, quando a gente se batiza, quem é batizado, os que estão prestes a se batizar também, vai nascer para Deus. Quando a gente nasce para Cristo, a gente não pode mais escutar a voz do mundo. A gente não pode mais fazer a vontade que o mundo nos oferece. A gente, como jovens, passamos por muitas dificuldades em serviço, em escolas, com os nossos vizinhos. Porque o inimigo é sujo, ele sabe que quando o jovem tem força. O jovem tem força para adorar a Deus, o jovem tem força para glorificar a Deus. O jovem não tem só força para gritar gol na Copa. O jovem, principalmente, a força dele é para estar aqui dentro da casa do Senhor, adorando a Deus, bendizendo o seu nome, glorificando o Pai, porque o Pai é lindo. A gente nascemos, passamos por todo o tempo, mas a gente temos que morrer, como aqui fala, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas como a gente vai morrer? A gente temos que morrer para o mundo. Quando a gente nasce para Deus, o mundo não nos interessa mais. As coisas que a gente fazia antes não nos interessam mais. Tudo aquilo que a gente falava, que a gente escutava, não convém mais. Porque a gente estamos mortos para o mundo. A gente somos agora servos de Deus. Estamos nascidos em Cristo. A gente temos que nascer e temos que morrer para o mundo. Porque se a gente nasce para Deus e continua servindo para o mundo, Deus não agrada. Deus não se agrada das nossas atitudes. Às vezes a gente pensa que estamos fazendo certo. A gente às vezes pensa que só vir para a igreja, cantar com os jovens, orar, conversar com o pastor é o certo. Mas não. Deus quer além. Deus quer além dos jovens. Deus não quer só isso. Deus quer que a gente busque Ele de madrugada. Deus quer que nós busquemos Ele face a face com o Pai. Ele nos quer das revelações maravilhosas. E revelação de Deus só recebe quem busca a Deus. Revelação do Pai só busca Ele com íntima adoração. Para ser íntimo de Deus tem que ter intimidade com Ele. Para ser íntimo de Deus tem que ter humildade para buscar a Deus com todo o seu coração. Para ser íntimo de Deus tem que ser adorador. Quem nessa noite aqui é adorador? Se você é adorador, busque a Deus face a face. Nasce para Deus cada dia mais e mais. Olhe para Deus e para Pai, eu quero nascer cada dia, meu Deus. Cada dia que passa eu quero me renovar na tua presença. Cada dia que passa eu quero me edificar com a tua palavra. Cada dia que passa eu quero nascer na tua casa. Eu quero que o pastor olhe para minha cara e me veja. Não só mais como um jovem que está cantando nos jovens, mas sim como um jovem que está disposto a trabalhar na casa do Senhor. Eu quero que ele me veja com o coração aberto para estar fazendo a obra dele. Para quando ele chegar em mim e perguntar, Fabiano, você me ajuda dentro da casa? O Fabiano vai falar, sim, Deus. Sim, pastor. Eu vou te ajudar porque eu estou buscando a Deus. Eu estou pedindo para Deus uma oportunidade. Eu estou pedindo para Deus me olhar. A gente precisa só de uma oportunidade para nascer verdadeiramente. O pastor, há mais ou menos uns 2 meses, veio conversar comigo.
E eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente. O irmão Elcio já tinha conversado comigo de manhã. Só que às vezes a gente crente sempre tem aquelas, Deus tem que confirmar, Deus tem que confirmar. Deus fala, mas a gente fica, Deus, confirma de novo, Pai. Será que é verdade, Deus? É muita coisa para mim, Pai. Mas não, o pastor Abner vez conversou comigo com poucas palavras, mas me deu um ânimo, pastor. Eu estava numa situação que eu já estava querendo desistir, querendo sair dos jovens, querendo ficar sossegado, mas o Senhor veio, colocou uma responsabilidade sobre mim. E isso que é bom, a gente tem responsabilidade. Porque para servir a Deus tem que ter responsabilidade. O profeta do Senhor tem que ter responsabilidade. Ele tem que ter responsabilidade para passar o que Deus quer. Se a gente não tem responsabilidade com o Senhor, não age na nossa vida. O Senhor ele não move nossas montanhas. A gente tem que ter responsabilidade, mesmo nos jovens, mesmo nas irmãs, no círculo de oração, nos obreiros, a banda. Temos que ter responsabilidade. Se marcou ensaio, tem que ensaiar. Se o pastor pediu para todo mundo vir culto, tem que vir para o culto. Se tem ensaio da banda, tem que nos vir para a banda. Mas a gente não tem que vir por obrigação. Porque na Bíblia fala em Filipenses, se eu não me engano, eu não lembro o capítulo e o versículo, mas fala que temos que fazer as coisas de Deus com alegria, sem murmurações e sem contendas. Glória a Deus. Porque se a gente vem por obrigação, a gente vem murmurando. E Deus não age na vida dos murmuradores. Glória a Deus. No deserto, quando Deus pediu para Moisés subir 40 dias no monte, que ele ia passar as instruções, aquelas pessoas que ficaram lá embaixo esperando Moisés começaram a murmurar. Começaram a perguntar por que Moisés estava demorando tanto. E começaram a murmurar contra Deus. Fizeram bezerros de ouro e começaram a adorar outros deuses. E esqueceram que quem tirou eles do Egito, da mão de Faraó, foi o Senhor que estava falando com Moisés. Mas Deus falou para Moisés que daquela geração ninguém ia entrar na terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Porque foram os únicos dois que não murmuraram contra Deus. Foram os únicos Deus que perseveraram na palavra. Foram os únicos que subiram para espiar a terra prometida e voltaram para Moisés. Moisés, tem gigante, a terra é fértil, mas tem uns homens lá que dá dois do pastor. Tem uns homens lá que você pega, levanta Fabiano. Olha esse garoto, olha esse vaso. É grande, né? É forte. Agora imagina um gigante. Dá medo, né? Mas não, Josué e Caleb perseveraram. Moisés, tem gigante, a terra é fértil, mas nós vamos. Se Deus prometeu, a gente vai ganhar essa terra. Se Deus prometeu a sua promessa, Ele vai fazer você ganhar essa luta. Se Deus prometeu que você ia passar pela prova dando glória a Deus, você vai passar pela prova dando glória a Deus. Se Deus prometeu que ia tirar você dessa situação, Ele vai te tirar. Mas sem murmuração, meu irmão. Eu sei que é difícil nesses dias a gente se alegrar sem murmurar. Mas não é impossível. Existe uma palavra que o meu querido amigo Lucas sempre fala pra gente: santidade. Aleluia. Santidade. Muitos hoje em dia falam que não tem como viver em santidade mais. Mas aqui estão jovens que adoram o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade. Se o jovem adora ao Senhor em espírito e em verdade, ele está buscando a santidade. Ele está vivendo em santidade. Ele está buscando a santidade para que chegue no dia da grande tribulação, ele não passar por essa tribulação, ele ser arrebatado. Ele não quer ver a tribulação. Ele não quer ficar aqui na terra sofrendo. Por isso que a gente temos que seguir o nosso alvo de santidade e gravar essa palavra, santidade, jovem. Grave essa palavra na sua mente, santidade. Quando alguém olha para a sua cara, Fabiano, para com isso, rapaz. Vamos sair com a gente. Você fala, não, eu tenho que viver em santidade. Eu tenho que ter uma vida de santidade. O meu pastor, ele precisa de mim. E para me ser usado por Deus, eu tenho que estar em santidade. Eu tenho que viver cada dia mais em santidade. Santidade é a palavra que tem que pulsar nos nossos corações.
Aqui também fala que existe tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Mas, irmão Guilherme, como a gente planta? Sabe como a gente se planta? Uma coisa que eu aprendi quando eu era pequenininho, eu tinha uns 7 anos mais ou menos. E minha mãe ia para uma igreja. Minha mãe sempre falava para mim: Guilherme, você tem que orar. Eu não. Levava para um monte com ela, sobrando da igreja, e encostava no mar para cochilar. Mas o pastor sempre falava para mim: Guilherme, você tem que orar. Se você não orar, você não vai receber bênção. Guilherme, se você não orar, você não vai passar dinheiro na escola. E minhas mães tentavam levar aquelas coisas boas, né? Aí eu vou orar. Eu comecei a plantar em oração. Eu comecei a me dedicar ao Senhor. Até na escola, quando eu era pequenininho, pastor, eu já falava de Deus. Eu nunca me interessei em fazer catequese. Nunca me interessei em fazer outra coisa. Eu lembro que eu ia para a escola bíblica, todo dia eu falava: Pastor Benito, eu quero escutar sobre Paulo. Pastor Benito, me fala sobre Paulo. É a história que eu sei de cor de Santiago. Era o que eu mais escutava. Mas eu comecei a olhar para a vida de Paulo. Ele teve um encontro na prisão com Pedro antes dele se converter. E Pedro falou para ele que se ele abrisse os olhos dele espiritualmente, Deus tinha uma grande obra na vida dele. Só que aquilo lá fechou o coração dele. Aquilo lá, ele era um chefe do exército, né, alguma coisa assim. Ele era chefe, era homem de estatura, de posse. E ele não quis se entregar a Deus naquele dia. Mas Deus falou: vou pegar ele da pior maneira. Eu vou fazer ele ter um encontro verdadeiramente comigo, que ele vai saber que eu sou Deus. E Deus cegou ele. Fez ele ir até onde ele ia aprender as pessoas. Mas naquela hora que ele foi, todo mundo se espantou. Porque ele sabia que Paulo estava indo para lá para prender as pessoas que adoravam a Deus. Mas não, Paulo chegou lá cego. E Ananias foi na direção de Saulo para abrir os olhos deles espirituais. E eu creio que naquele dia, quando os olhos deles se abriram, que ele começaram a ver a grandeza que o Senhor tinha na vida dele, ele se lembrou de Pedro falando para ele que Deus tinha uma vida. Com a gente é dessa maneira. Quantas vezes Deus fala com a gente? Silvio, 7 anos de igreja, quando eu me batizei, ele já estava na unidade da fé. Deus falava, mas ele mesmo se cansa de falar comigo, pastor. Que 7 anos de igreja, faz um ano que ele conheceu Deus verdadeiramente. Será que a gente estamos na igreja há tanto tempo e conhecemos Deus verdadeiramente? Será que estamos aqui buscando a Deus e já tivemos um encontro extraordinário com o Pai? Será que a gente plantou as nossas orações para colher as bênçãos do Senhor? Eu falo não as bênçãos materiais que os mundos nos oferecem, mas as bênçãos espirituais que Deus nos oferece. Porque Ele fala que se a gente buscar Ele de todo o coração, a gente pode fazer milagres maiores do que Ele veio e fez na terra. Será que a gente busca para fazer o extraordinário, igual Ele deixa claro aqui na palavra dele para nós? Será que ainda tem uma geração que busca a Deus para falar: Pai, eu quero que meu amigo esteja do meu lado, papai, se converta, mas se converta de todo o coração. Ele pode estar dentro da igreja, mas ele não pode ter um encontro com Deus ainda. Mas eu quero que o Senhor dê um encontro com Ele, meu Pai. Eu quero que o Senhor batize Ele com o Espírito Santo, que é uma coisa que hoje em dia a gente não se vê mais na igreja. Eu se lembro quando eu comecei na igreja, eu via todo mundo falando em línguas, eu achava aquilo lindo, mas também não entendia. Mas uma vez, o finado pastor Zé Carlos olhou para minha cara e falou: Guilherme, você quer também sentir essa porção? Eu falei: eu quero, pastor. Sabe o que você faz? Lê a Bíblia e ore. E jejum. Lê, ore e jejum. E eu coloquei aquilo na minha cabeça. Comecei a ler a Bíblia, lia 2 versículos por dia, mas eu lia. Comecei a orar 10 minutinhos, jejuava umas 2 horinhas, mas eu estava ali. E eu lembro que a primeira vigília que eu fui, o Espírito Santo morador na minha vida. E ele olhou para minha cara e falou: você lembra que eu te falei? Lê, ore e jejum. Jovem, se você quer subir nesse púlpito, se você quer louvar, lê,
ore e jejue. Lê, ore e jejue. A gente tem que ler para entender. A gente tem que orar para ter um particular com Deus. Temos que jejuar para sacrificar um pouco. Se a gente ajuda essas três coisas, Deus nos dá o essencial, a unção. Se a gente ajudar essas três palavras, Deus brada unção na nossa vida. Não adianta nada o Nelson ter me convidado para pregar hoje e eu não ter unção. Não adianta nada os jovens virem louvar e não ter unção. Não adianta nada as irmãs louvar e não ter unção. Porque o louvor não vai estar sendo de Deus. As coisas que a gente vai estar fazendo aqui vai estar sendo do nosso eu. Crente sem unção não tem vitória. Crente sem unção tem que perguntar para Deus o que está acontecendo. Crente sem unção tem que ter um particular com Deus. Quantas pessoas, pastor Abner, passaram por este púlpito cheio de unção, mas hoje estão jogados nas sarjetas porque se gabaram, porque se acharam um pregador, se acharam o regente dos jovens, se acharam a que louvava mais a igreja. Tinha unção, mas não soube administrar a unção. Para você administrar a unção, você tem que ter intimidade e humildade. Sem humildade não adianta. Você cresce, mas você cai. Você dá um passo, mas você volta a 10. A humildade, eu acho que é a palavra essencial do cristão. A intimidade é a palavra essencial para nós jovens. Aqui, quem não gosta de comprar uma roupinha mais bonitinha, para andar mais bonitinho, para andar na moda, para ter uma vaidade. Mas a vaidade não vem de Deus. Isso se chama querer se aparecer um pouco. Glória a Deus, Senhor Jesus. A gente tem que vir do jeito que a gente está para a igreja. A gente não precisa vir com a melhor roupa, vir com o melhor salto, vir com a melhor gravata. Porque isso aqui, para Deus é nada. O sapato que você veste, para Deus é nada. Isso aqui tudo fica. O que Deus quer é coração. O que Deus quer é espírito. Ele não interessa a nossa carne. Por isso que a gente temos que viver uma vida espiritual com Deus. E se a gente estamos fortes espiritualmente, as coisas do mundo não nos atingem. Se a gente estamos vivendo uma vida plenamente com Deus, no nível espiritual que Ele quer que nós alcance, a gente vai passar por cima das chamas, por cima dos cabos de vidro, por cima dos inimigos. Por isso que a gente temos que viver uma vida em espírito e em verdade. Por isso que dentro das igrejas se fala a adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa palavra não é em vão. Glória a Deus. Não adianta a gente estar aqui fingindo que estamos adorando, fingimos que estamos falando em línguas, fingimos que estamos profetizando, sendo que isso não vem de Deus. Que a gente não está tendo uma palavra de verdade com Deus, não estamos em espírito e em verdade. Por isso que a gente temos que plantar a oração. Ore sem cessar. Ore. Quando Jesus foi para o Getsemane, ele olhou para Pedro, Tiago e João e pediu para ele, ore. Mas eles não tinham força. Deus voltou e falou, ore novamente. E eles não tinham força. Deus foi no profundo e falou, agora vocês vão ter que orar, vão ter que vigiar. Deus, Senhor Jesus. Quando a gente não faz a vontade de Deus nas primeiras vezes, Deus vai no nosso profundo. Deus vai aonde aonde mais dói da gente. Para a gente adorar a Deus, a gente temos que adorar em verdade. Mas tem vezes que a gente só adora a Deus na dificuldade. Só adora a Deus quando perdemos algum bem. Só adoramos a Deus quando as lutas chegam. Mas enquanto estamos na bênção, a gente esquece da palavra adoração. A gente esquece
da palavra em espírito e em verdade. A gente vem para a igreja, mas sabe que se a gente vai chegar nas nossas casas e vai estar tudo certinho. Mas no dia que falta uma mistura, aí a gente fala, ai Deus, que prova. Não é prova não isso aí. Isso não é prova. Prova é quando Deus toca no nosso lado espiritual. Que a gente tem que ter com o nosso espírito forte para estar guerreando com as potestades que existem, que estão impedindo as nossas orações de chegar até Deus. Porque em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os espíritos malignos. Se a gente não estamos fortes em oração, a gente não consegue vencer essas lutas. Se a gente não estamos em oração, em espírito e em verdade, a gente vai orar, mas vai chegar lá em cima, não vai ter força para estar chegando até Deus. Porque nas potestades, nas regiões celestiais, existem potestades que estão impedindo as nossas orações de chegar. Mas se a gente estamos firmes, estamos orando, estamos buscando em espírito e em verdade, essas potestades não têm força contra a adoração. Essas potestades não têm força contra a oração de um crente. Porque se um crente ora e tem fé, ele pode mover montanhas. Imagine a cena. Feche seus olhos agora e imagine você orando e as montanhas se movendo. Imagine você orando e essas montanhas se movendo para o seu dedo da ponta. Que coisa extraordinária. Mas para isso a gente temos que ter fé. Na Bíblia, em Coríntios, fala sobre os dons espirituais. E tem um dom que se chama fé. Mas não é essa fé que a gente tem. É uma fé que vai além do impossível. É uma fé que pode derrubar todas as barreiras. Esse dom de fé é o que falta, às vezes, em nossas vidas. E muitas das vezes a gente estamos nas dificuldades e Deus fala para nós, tenha fé, que você vai passar e vai glorificar. Mas a gente se preocupa e esquece dessa fé. A gente se esquece de tudo que a gente orou e se abala com a primeira luta que vem. A gente estamos orando para quê? Para vir lutas e a gente se entregar? A gente temos que orar. E se a luta vir, a gente temos que ir para cima dela. Temos que ir, como diz o Silvio, vamos para dentro dela, né? Vamos para dentro dela e vamos vencer essa luta. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está aqui. Ele é maior. Ele é maior. O que está no mundo é pequeno. Ele não pode contra o maior. Ele não pode, ele não tem o direito de tocar em nossas vidas. Aleluia, Deus. Santo, santo, aleluia. Vamos orar, vamos ter fé. Porque se a gente planta em oração, quando a gente começar a arrancar o que se plantou, a gente vai começar a colher dons espirituais. A gente vai começar a colher renovo do Espírito Santo. A gente vai começar a colher renovo em línguas estranhas. A gente vai começar a colher a unção sobrenatural do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Começar a colher aquilo que é extraordinário, aquilo que todo mundo vai passar e vai perguntar o que está acontecendo dentro dessa igreja. Eles estão loucos? Não, eles não estão loucos. Eles estão adorando em espírito e em verdade. O Espírito Santo está tocando na vida deles. Eles estão colhendo o que eles plantaram de melhor, que é a adoração. Existe tempo de matar. Mas o que eu vou matar se eu já morri? Sabe o que a gente temos que matar? Aquela vozinha que fica nos nossos ouvidos e fala, peca. Vai lá, vai naquele lugar. Sai com seus amigos. Não vai para a igreja não. Não lê a Bíblia não. Não ora não. Não vai para um monte de madrugada. E sabe para que você faz isso? A gente tem que matar a voz que fala da carne. Resumindo, a gente tem que matar a nossa carne.
Cada dia que passa temos que matar cada vez mais ela. A gente temos que matar a nossa carne, para que depois de matar venha o tempo de curar. E se a gente mata a nossa carne, o Espírito Santo vem curando a nossa vida. Se a gente mata a nossa carne, o Espírito Santo vem curando a obra que Ele escreveu para nós. Se a gente mata a nossa carne, o Espírito Santo cura o nosso sentimental, o nosso financeiro, o nosso profissional. Mas para Ele curar, a gente temos que matar. E será que a gente mata da maneira certa que Deus quer? Será que a gente mata? Eu imagino Daniel vendo todo mundo se prostrando e a carne dele falando: Daniel, se prostra também, Daniel. Se prostra porque você é inteligente. Você é príncipe. Você sabe tudo. Se prostra porque eu vou te dar esse reino, Daniel. Daniel, se prostra. Está vendo o meu bezerro de ouro, Daniel? Está vendo essa estátua de ouro, Daniel? Se prostra. Pega você, Sadraque e Abednego, e se prostra a mim. Mas não. Eles foram firmes e não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para dentro da fornalha de fogo. Mas o quarto homem estava com eles. O que isso quer dizer? Eles estavam lá e eles mataram a carne deles, mas o Espírito Santo estava com eles dentro daquela fornalha, curando o espiritual da vida deles. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas os leões fizeram jejum por 7 dias. Os leões ficaram de boca fechada por 7 dias. E a gente vê em reportagens que leões, eles se alimentam, eles comem. E um homem, eu acho que para um leão não é nada. Ele come em 2 segundos, em 1 minuto ele devora. Agora imagina aquele monte de leões 7 dias olhando para Daniel. Acho que eles olhavam para Daniel, já estava vendo o cupim do Daniel, a picanha, o colchão, o contrafilé, o mignon, e querendo pegar Daniel. Mas não, o Daniel estava sendo curado com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava curando Daniel para a obra que Daniel ainda ia te fazer. Glória a Deus. O Espírito Santo estava curando o espiritual de Daniel, fortalecendo ele, para ele se levantar, sair daquela fornalha e ser adorado, e ser exaltado, e ser reconhecido. Se a gente mata a nossa carne, a gente somos reconhecidos. Se a gente mata as nossas carnes, se a gente mata, Fabrício, o Espírito Santo vai chegar para o presbítero João e vai falar: presbítero João, eu estou vendo o Fabrício, ele está negando os pratos do mundo, ele está matando a carne dele mesmo, presbítero. Ele está indo para a monte, ele está orando, ele está buscando. Presbítero, eu vou curar o Espírito Santo dele, eu vou colocar ele nas suas mãos, para você usar ele na maneira que eu vou te indicar para você usar na sua casa. Se você mata a sua carne, jovem, o Espírito Santo vai olhar para o seu líder e vai falar: eu estou vendo ele. Às vezes a gente achamos que ficamos esquecidos. Eu mesmo penso que meu líder esqueceu de mim. Quem que nunca pensou que o líder se esqueceu, que o pastor não vê mais? Mas a função deles não é ver a gente. A função deles é instruir a gente. E será que a gente aceita as instruções que os nossos pastores, os nossos líderes nos colocam? Será que a gente somos submissos a essa missão? Porque ele, como pastor, o presbítero João, como chefe da igreja, será que a gente respeitamos as vontades que eles querem? Não é eles que querem, é o Espírito Santo que coloca para eles colocar nas nossas vidas. É o Espírito Santo que guia os nossos líderes. Às vezes a gente pensa: mas esse louvor, jovem vai louvar esse louvor morto, porque eu sei que jovem gosta de reteté. Eu já fui jovem também, eu gostava. Eu gosto até hoje. Eu gosto de reteté de Jeová. Mas o melhor reteté que eu aprendi de Jeová é aqui, ó. É na palavra. É dentro da Bíblia. Se você ler a Bíblia com os olhos espirituais, você vai sair no reteté todo dia. Todo
dia você vai ser renovado com o Espírito Santo. Não espere o irmão chegar em você e profetizar o seu renovo, o seu batismo do Espírito Santo, não. Não espere não. Espere não, jovem. Deus quer atitude. Deus quer que você mate sua carne e cure o seu espírito. Pega a espada que Ele te deu. Pega a espada. Pega isso aqui, essa espada espiritual que a gente tem. Hoje em dia existe de vários tamanhos, em várias versões, em várias cores. Você escolhe a que você quer. A capa dela é a mesma coisa. A capa dela é diferente, mas o que está dentro dela é a mesma coisa. É a mesma coisa que o pastor, quando começou na igreja, ele leu. É a mesma coisa que quando o Silvio começou, ele leu. Às vezes a gente começamos a escutar os pregadores pregando e a gente fica, nossa, mas de onde ele tirou essa palavra? De onde ele tirou isso? Sabe da onde? Foi daqui. Mas o que acontece é que a gente só queremos ler o que a gente achamos interessante. A gente só queremos ler os lados da bênção da Bíblia. A gente só quer ler quando Deus cura, quando Deus faz o cego ter visão, quando Ele faz o paralítico andar, quando Ele pega uma mulher que está com fluxo de sangue a vida inteira e cura ela. A gente quer ler quando Ele chama Lázaro para fora e Lázaro sai. Mas ninguém quer ler Êxodo. Ninguém quer ler Levítico. Ninguém quer ler Deuteronômios. Porque é forte, machuca. Ninguém quer ler os 12 profetas menores. Glória a Deus. Ninguém quer ler. Aleluia. Mas os 12 profetas menores são onde eu vejo que mais se fala do Espírito Santo. Amós traz isso. Ageu. Ninguém quer ler quando Oséias se casa com uma prostituta. Ninguém quer ler isso. Ninguém quer entender o porquê ele teve que fazer isso. Ninguém quer entender o porquê Deus colocou isso na vida dele. A gente só quer ler as coisas que a gente vai pregar e a igreja vai saltar dando glória. A gente só quer pregar quando a gente fala que Deus vai te curar como curou no passado. A gente não quer mais pregar quando Deus fala para Jacó, em Isaías, quando fala, Jacó, eu te chamei e te lavei e te remi, ó Israel. Ninguém quer ler essas coisas. Ninguém quer saber esses mistérios de Deus. Pastor, eu estive comentando com você sobre o livro de Levítico. Eu, quando eu começo a abrir esses livros, Deus parece que Ele abre minha mente. Quando eu começo a ler o Novo Testamento, parece que fecha. Eu não sei, eu não entendo. Eu começo a ler essas coisas que tanto machucam, que eu pergunto para Deus, mas Deus, por que essa palavra, Pai? Eu não posso entender agora. A gente não pode entender agora porque a gente está lendo isso. Mas daqui uns 10 anos, é muito, né? Quem sabe daqui uns 40 anos, Deus nos revela o porquê Ele deu essa palavra para a gente. Amém. Vamos matar a nossa carne. Vamos curar o nosso espírito para fazer essas coisas maravilhosas. Vamos derribar. Derribar é uma palavra que significa derrubar. O que a gente temos que derrubar? A gente temos que derrubar o nosso inimigo. Porque ele fica todo dia apontando para Deus lá, ó. Tá vendo ela lá, ó? Ela falou um palavrão na escola. Tá vendo ela? Ela louvou aquela música do mundo. Ela falou 2 minutinhos, mas louvou a música. É isso que você quer, Deus? É ela que você quer? Que dentro da sua casa louva louvor, mas quando vai para a casa dela, quando está na escola com os amigos, com as amigas, ela canta aquele funk? Ela canta aquele sertanejo universitário?
Porque a moda dos jovens é essa agora, né? É escutar Lucas Louco. É Lucas Louco? É louco mesmo que eu não sei. Lucas. Não sei. Como que é Lucas? Lucas. Sabe o nome dele? Papo disso aí, rapaz. E é um tal de escutar MCB. Tá escutando também. É um tal de escutar todas essas coisas. Mas é igual o senhor estava comentando no caminhão. Essas músicas, se a gente for parar para escutar, o que elas nos oferecem, pastor? É, Deus. O que elas nos oferecem? Por que essa música bate tanto nos jovens? Por que essas músicas entram na mente dos jovens? E fica. Mas eu escutando algumas pregações, fui ler na Bíblia, eu vi que Lúcifer, ele era um anjo, que dentro dele, ele tinha um tambor e um timbre. Que quando ele andava, saía músicas das asas, dos pés deles. E ele era o único que adorava a Deus, que cantava para Deus, é isso? Ele era o único. Ninguém tinha esse poder de ir até Deus e adorar a Deus, de cantar para Deus. Mas dentro dele subiu um ego. Dentro dele subiu um eu sou melhor. Quantas vezes a gente estamos sentados e fala assim, eu sou melhor do que ele pregando? Quantas vezes estamos sentados e falamos, eu sou melhor do que ela louvando? Quantas vezes falamos, eu sou melhor do que o meu líder? Quantas vezes a gente pensamos isso? Que isso vem da memória. Lúcifer, como subiu no coração dele, ele quer que sobe no nosso coração esse ego, esse eu que derruba tanta gente, esse eu derruba muitas pessoas. E quando subiu esse eu, Deus expulsou ele lá de baixo, Deus mandou ele para a terra. E eu estive meditando, ele veio para a terra. E ele precisa de alguma coisa para chamar a atenção de quem está no mundo. Ele precisa chamar as nossas atenções de alguma maneira. E o que ele criou? Ele criou a música. Ele criou, quando eu era jovem, era o tal do black. Todo mundo escutava música americana, mas eu comecei a ver as traduções, era só pela misericórdia de Deus. Depois ele criou o pagode. Caiu. Agora ele conseguiu uma coisa que todo mundo escuta. Até quando eu estou em ônibus, eu vejo senhoras cantando, eu vejo pessoas idosas cantando, indo para baile, que é o funk e o sertanejo. Se a gente não vigiar, essas músicas entram na nossa mente mesmo. Elas entram na nossa mente, elas ficam batendo, elas ficam pulsando toda hora. Só que a gente temos que derrubar isso. A nossa mente não foi para pensar isso. A nossa mente foi criada para pensar coisas magníficas, coisas extraordinárias, coisas que só crente espiritual consegue ver. Deus nos criou para ver o sobrenatural dele, para fazer a obra dele, não para ficar escutando essas coisas. Dói. Eu sei que dói, porque dói em mim também. Às vezes vem na minha mente essas coisas. Quantas vezes vem na minha mente para mim sair? Quantas vezes vem para minha mente para me largar tudo e voltar para trás? Quem que nunca pensou isso? Na mente de quem que nunca veio? Se tem alguém aqui, levante a mão. Eu preciso dar os parabéns para você, porque você é forte. Se nunca veio na sua mente um desânimo, levante a mão, que você é forte mesmo. Você está cheio. Mas isso é difícil mesmo. Só que aqui está escrito derribar. Está escrito derribar. Vamos derrubar essas coisas. Essas coisas não prevalecem em nossas vidas. Depois de derrubar, qual que é a palavra que vem? Só o pastor lembra.
Acho que só o pastor quer ser edificado. É, Deus. Qual que é a palavra dele? Jovens, coluna de força da igreja. Cadê os jovens que cantavam lá no mundo, que gritavam? Grita para Deus. Faz loucura para Deus. Pode gritar, edificar. Seja louco por Deus. Não espere chegar quarta-feira para você gritar bom, não. Grita aqui na igreja, glória a Deus. Grita aqui na igreja, vamos edificar. Jovem, coluna de força. Vocês estão com força? Pode ficar mais forte ainda, gente. Pastor, quando você era jovem, você era assim tímido ou não? Mas tinha força. E cadê esses jovens? Cadê essa coluna de força que existe dentro da igreja? Glória a Deus, aleluias. Tem 3 mocidades aqui. Parece que eu estou escutando só uma. Glória a Deus. É a uma que vai cantar lá na glória. É, Deus, dessa maneira, Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Jovem, se coloca de pé e começa a dizer: Santo é o Senhor. Santo. Aleluia, Deus. Santo. Começa a dizer para Deus que Ele é santo. Começa a dizer para Deus que Ele é santo. Não pare de falar não. Oh, santo. Toda glória, toda adoração é para Deus nessa noite. Toda adoração é para o Senhor nessa noite. Você não está adorando para o seu pastor. Você não está adorando para a sua igreja. Você está adorando para Deus. Deus quer o melhor que você tem no seu coração. Deus quer o melhor que Ele te deu. Porque você está tímido. Porque você está quieto. Oh, aleluia. Santo. Aleluia, Deus. Deus quer ver a força. Sem força. Não, Deus não edifica. Se a gente ajuntar tudo aqui e não fizer como está escrito aqui, Deus não edifica a nossa vida. Se a gente não morre igual no mundo, se a gente não mata a nossa carne, se a gente não derruba as barreiras, Deus não edifica a vida nossa. Isso não é para os jovens também, não é para vocês também, mano. Se a gente não nasce para Deus, se a gente não colhe o que a gente planta, se a gente não cura, Deus não edifica. Deus quer edificar. Deus não quer ver jovem mais tímido dentro da casa dele, não. Deus quer jovens que trabalham. Deus quer jovens que chamam a responsabilidade. Deus quer jovem que tem força. Mesmo que for para arrumar uma marinha de a pé, ele vai. Deus quer jovem para ajudar o pastor, não para ficar criticando. Deus quer jovem para ajudar a líder, não para ficar ajudando liderança. Deus quer jovem, Ele quer edificar você, jovem. Por que você está tímido? Por que você está quieto nesta noite? Abre tua boca. Aleluia, Deus. Abre tua boca, começa a glorificar Deus. Crente sem glória não tem vitória. Se você não manda a glória para cima, a glória não desce para baixo. A mocidade cantou aqui: louve e adore. Vamos louvar e adorar. A gente vai entrar no terreno do inimigo. Santo, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, Espírito Senhor. Deus falou que ia ser difícil aqui na terra. Ele falou, mas Ele disse que ia mandar o Espírito Santo Consolador para consolar a sua igreja.
somos tímidos ainda, porque a gente não escutamos a voz de Deus. Vem todos os jovens aqui para frente. Pega as pastas. Pega as pastas. A igreja continua de pé. Natália, Miriene, pode vir também. Todos os jovens. Deixa eu ver o zoom. Ah, tá, beleza. Jovem, preste atenção. Olhe para o jovem que está do seu lado agora e fala: fidelidade. Fidelidade. Olha para o jovem e fala: Deus quer fidelidade. Sem fidelidade, não tem vitória. Glória a Deus. Se a gente não somos fiel a Deus, a gente não conseguimos fazer que a sombra da morte caia por terra. Santo é seu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. A igreja tem que ter espírito e verdade e adorar ao Senhor Deus. O Senhor quer fazer coisas extraordinárias nessa noite, jovem. Abre sua boca. Glória a Deus, aleluia. Santo é seu nome, Senhor Jesus. Deus de Israel, eu sei. Você vai adorar só a Ele. Havia esse mundo pra adorar outro Deus. O Senhor hoje não
aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aqui tem jovens verdadeiramente que adoram o Senhor de todo o coração. A igreja adora o Senhor de todo o coração nesta noite. O Senhor fica contente quando vê o seu povo se rasgando para Ele. Deus fica contente quando vê a igreja glorificando Ele sem vergonha, sem prestar atenção em quem está à sua direita e à sua esquerda. Jovens, continue nessa força. João Vitor, desiste não, querido. Desiste não. É aqui, não é lá fora. Ninguém precisa de ver você cantando lá.